Muito obrigado por nos abençoar. Irmãos, nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu estou muito empolgado para conversar com vocês sobre esse assunto, embora algumas pessoas achem que não seja o dia adequado, porque algumas pessoas dizem assim, pastor, feriado, muita gente da igreja viajando, e está mesmo, nós devemos ter nesse culto aqui mais de 120 pessoas que não estão aqui na igreja hoje, mas eu sinceramente acho que talvez hoje seja o dia melhor, não que os outros não sejam importantes e não que não seja importante eles ouvirem, mas eu entendo que aquilo que Deus quer fazer, Ele faz do jeito dEle, na hora dEle, da maneira dEle e com as pessoas que estão disponíveis. Então eu acho que hoje nós temos a possibilidade de, embora um número reduzido, sermos os catalisadores de uma mudança significativa para a nossa igreja, amém? Então eu acho que está maravilhoso a gente falar sobre esse assunto hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, ou o seu telefone aí, o seu iPad, enfim, e no capítulo 16 de Mateus nós vamos ler um versículo, e depois de conversarmos sobre ele um pouco, nós vamos ler um outro texto que está também no Evangelho de Mateus, mas dessa feita no capítulo 6, que é aquela oração que Jesus nos ensinou, que nós chamamos da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9. Mas por enquanto, abra comigo em Mateus 16, versículo 18. Está escrito assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção no texto. Porque o que eu tenho notado é que devido eu acho que a rapidez, eu não sei se eu posso chamar assim, a rapidez da nossa vida, nós estamos fazendo as coisas muito mecânicas e nem prestamos atenção. Esses dias para trás eu estava tomando banho, pasmem vocês, e eu fui, não pasmem de eu estar tomando banho, né? Pasmem do que eu vou contar. E de repente eu pensei assim, será que eu já lavei o cabelo? Eu já passei shampoo no cabelo? Eu pensei, não é possível que eu cheguei nesse ponto, que eu estou esquecendo. E eu fiquei em dúvida, peguei o shampoo, fiquei com ele na mão. Aí passei a mão no cabelo para ver se ele já estava mais limpo, né? Porque dá aquela sensação de mais limpo, para ver se eu tinha passado. Mas sabe o que é, irmãos? Não é nenhuma perda de memória. Eu acho que nós estamos fazendo as coisas tão mecânicas que a gente não dá significação para elas, não é? Então se cumprimenta na mesma, na coisa tão comum de todo dia, de repente, você não sabe nem se você falou oi para a pessoa ou não. Eu estou fazendo um estudo, prestando atenção e analisando. Muitas vezes eu chego aqui no meu lugar, já na última ou penúltima música, mas eu estou, depois de eu passar no departamento infantil, eu estou ali atrás, sempre. E eu acho que se eu perguntasse hoje qual foi a primeira música que nós cantamos aqui, se eu estiver correto naquilo que eu estou escrevendo, mais de 50% de vocês não se lembram a primeira música que nós cantamos. Nós estamos fazendo as coisas muito mecânicas. Então veja, presta atenção no texto. Pois também eu te digo, o Senhor Jesus Cristo, dizendo para Pedro, embora tivesse outros dos seus discípulos presentes, ele dirige essa palavra a Pedro, porque Pedro havia feito uma declaração, tu és o Cristo, quem se lembra? O Filho do Deus vivo. Então, Jesus então fala com Pedro, que não foi carne nem sangue que revelou aquilo para ele, mas Deus, ou seja, para nós compreendermos a natureza da nossa relação com Deus, queridos, é preciso que Deus revele-se a nós. Não existe tempo de igreja que promova isso. Não existe tanto que você cante, dê dinheiro, faça coisas. Se não houver uma revelação de Deus para nós não conheceremos a sua face verdadeiramente. Porque Jesus pergunta para o povo que estava ali, quem dizem as pessoas que eu sou? Jesus não tinha uma crise de consciência, estava com dificuldade de saber quem ele era, estava com uma depressão, achando que não tinha mais valor. Não era isso. Aí uns dizem assim, estão dizendo aí que você é Elias, ou um dos outros profetas, estão dizendo uma porção de coisa, até João Batista já disseram que você é. Aí Jesus vira e olha a diferença, e diz para aqueles que andavam com ele, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro entra na história, né, pelo que nós podemos perceber do caráter de Pedro, ele era um irmão mais avançado ao falar, e ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, irmãos, eu e você precisamos de uma revelação de Deus. Uma revelação. Deus tem que tirar uma escama que está diante dos nossos olhos aí, não física, mas espiritualmente, para nós percebermos a sua face e termos uma revelação de quem Deus é e de quem Cristo é. Então Jesus diz para Pedro: e sobre esta pedra, ou seja, a declaração de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre igreja. E é complicado e complexo falar sobre igreja hoje em dia por diferentes razões. Nós temos tantas propostas do que é igreja hoje, que fica difícil você definir, fica difícil você conceituar. Eu estava lá em São Paulo e indo do hotel que eu estava hospedado para a igreja que eu iria pregar, eu fui observando assim a cidade, passei diante de uma casa que tinha uma garagem que eles colocaram uma porta daquela tipo de comércio, daquelas portas que se levanta, e estava escrito assim: igreja da garagem. Ou seja, abriram uma igreja na garagem, cujo título era Igreja da Garagem. Há propostas diferentes de igreja. Propostas. Esses dias conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, demorei tanto me adaptar na New Life. Falei: por quê? Ela falou assim: quando eu cheguei, as luzes estavam a igreja estava meio escura. Então eu pensei: será que essa igreja é escura? E aí, depois acenderam umas outras luzes que tinham cor. E eu pensei: será que essa igreja usa só luz com cor? Ou seja, tem tanta proposta, não é? Meios de alcançar as pessoas. E aí um outro me disse assim: um dia eu vi o senhor subir para pregar com a camisa polo. Fiquei escandalizado, não imaginei que um pastor ia pregar com a camisa polo. Falei: só porque não veio o dia da camiseta ainda, porque vai ter, da camiseta normal. Então tem muita coisa errada em igreja, irmãos, muita coisa errada. Vocês sabem que eu tenho uma pesquisa aqui sobre a New Life? Mais de 60% das pessoas que vieram para essa igreja vieram feridas de outra igreja. Vocês acreditam nisso? Mais de 60%. Maravilha, por um lado, Deus está nos dando a oportunidade de ser terapêuticos, mas por outro lado complicado, porque você curar feridas não é fácil, ainda mais quando as feridas foram feitas em nome de Deus, porque foi uma igreja que feriu. Então é complexo por isso, que há muita coisa errada, há muita gente tirando proveito, há muita gente que pisa as pessoas, e tudo isso no pacote complica a gente falar sobre igreja, porque muitas outras pessoas acham que sabem tudo sobre igreja. O incrível é isso: as pessoas frequentam a igreja durante tanto tempo que elas acham que elas sabem o que é a igreja. Mas eu tenho descoberto que a grande maioria dos cristãos não tem a mais pálida ideia do que é ser igreja. Eles confundem igreja com filiação a uma instituição, confundem isso com sendo igreja. Não, eu sou, e aí coloca de tal denominação que é, acham que isso é ser igreja. Eles acham que ser igreja é frequentar um lugar num domingo, ou num outro dia da semana que for o culto. Eles acham que é servir no ministério, que é dar dinheiro, que é fazer algumas coisas. Não entenderam o que é ser igreja. Porque igreja nunca é um lugar para onde eu vou. Igreja é quem eu sou. Eu vou repetir para vocês: igreja não é um lugar para onde nós vamos, irmãos. Igreja é quem nós somos. Nós somos a igreja de Cristo, e isso se perdeu ao longo da história por causa da institucionalização, e não tem jeito de não institucionalizar. Nós precisamos de um prédio para nos reunir, mas o prédio não deveria ser outra coisa a não ser um lugar de nos abrigar, mais nada. Esses dias para trás, nós tivemos aqui na igreja uma comédia, um rapaz que fez um stand-up comedy, e uma pessoa depois me disse assim, que estava num lugar e conversou com alguém, disse que deu risada demais e que fez muito bem. A outra pessoa falou assim: eu acho um sacrilégio usar o templo do Senhor para uma comédia. Templo do Senhor, imagina, isso aqui é o templo do Senhor. Ou seja, o pessoal construiu o templo de Salomão lá em São Paulo, já perdeu para a gente, né? Irmãos, isso aqui é um prédio. Poderia ser do outro lado da rua, ou poderia ser na rua. Poderia ser numa tenda feita com lona,
ou poderia ser numa casinha simples em algum lugar. Isso aqui não tem nada se tirarmos daqui. É um prédio. É como se fosse uma agência bancária, é como se fosse um lugar de vender automóveis, é como se fosse um armazém, um supermercado. Armazém é antigo, hein, gente? Um supermercado. De vez em quando eu tenho uns relapsos assim da minha idade. É isso. É como se fosse, irmão, isso aqui é um lugar que nós entramos. Aí quando nós entramos aqui, que somos a igreja, esse lugar toma uma projeção diferente. Que projeção que ele toma? De um local de adoração a Deus. Mas saia daqui, você e eu, e pega uma cadeira dessa e vê se tem nela alguma santidade, alguma beleza, alguma riqueza espiritual. Não tem, irmãos. O que tem de belo, de espiritual aqui, é a presença de Cristo Jesus na vida daqueles que se reúnem aqui. Então, igreja não é prédio. Agora, só de você ler esse um versículo com atenção, muita coisa fica clara. E eu queria que você prestasse atenção comigo hoje, que eu acho que vai te ajudar. Primeiro, de quem que é a igreja, irmãos? O texto diz, a igreja é de Jesus. Não importa o que os homens tentam fazer com ela, não importa o tanto que eles tentem institucionalizá-la, não importa que dogmas e que regras eles apliquem a ela, não importa o que eles e de que maneira eles a apresentam, a igreja tem dono. A igreja é de Jesus de Nazaré. Hoje muitas igrejas têm dono, o pastor da igreja local. Não, a igreja é de Jesus de Nazaré, ele é que morreu por ela, ele é que a chamou, ele é que a juntou. É ele que a redimiu e ele é que virá buscá-la. Um dia, dada a ordem nos céus, o tocar das trombetas, o Senhor Jesus virá. Louvado seja o nome dele, queridos. Virá com grande poder e glória, junto com os seus anjos, e ele atrairá para si os seus. Que seus? A igreja. A igreja de Jesus espalhada pela face da terra. A igreja é de Jesus. Segundo, quem vai edificar a igreja? Jesus, o texto diz, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, quem vai edificar é ele. Irmãos, nós estamos gastando muito tempo tentando fazer a igreja dar certo. Nós estamos gastando as nossas forças, os nossos recursos, tentando fazer a igreja dar certo. Sabe como é que a igreja dá certo? Quando eu e você tiramos a mão. Nós já ajudamos demais se nós não atrapalharmos, porque quem edifica a igreja é Jesus de Nazaré. Nós podemos organizar as coisas, mas edificação da igreja só vem através do Espírito de Deus na vida das pessoas. Deus se revela a nós, o seu Filho é o Senhor da nossa história, o Espírito Santo trabalha em nós, e aqueles que assim entendem, tornando-se a igreja de Cristo, o Senhor Jesus Cristo edifica as vidas, e na coletividade Ele está edificando a sua igreja. Nós tentamos organizar, institucionalizar, preparar o prédio, achando que nós estamos edificando a igreja. Veja, todas as vezes que nós fizemos uma reforma aqui nesse prédio, como nós estamos numa campanha para fazer, não entenda que nós estamos arrumando a casa de Deus, não. Para fazer reforma na casa de Deus, nós teríamos que fazer cirurgia plástica em você. Porque você que é a casa de Deus. Você que é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nesse prédio, ele habita em quem? Em você. Louvado seja o nome dele. O que é que nós estamos fazendo quando nós arrumamos o prédio? Nós estamos facilitando o nosso convívio e o uso desse local para que o povo de Deus que se reúna possa fazer mais coisas, ter mais comodidade, alcançar novas pessoas e celebrar a Deus com intensidade. Você entende isso? Diz amém para mim. Nós estamos arrumando casa de Deus, não, irmãos? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está limitado a espaço geográfico criado por mim nem por você. Que bobagem é essa? Deus, o autor e o criador do universo, dono de tudo que é, dele tudo que há, dele é o mundo, todos os que nele habitam, tudo que está nessa terra pertence ao nosso Senhor. Então Deus não habita nesse lugar. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos melhorando para nós mesmos. Nós estamos facilitando para os nossos filhos.
Nós estamos arrumando para que o lugar seja mais bem usado. Mas a igreja, quem a edifica é o Senhor Jesus. E sabe como que ele edifica a igreja? Contrário do que nós pensamos. Presta atenção. Nós imaginamos que edificar a igreja é nós criarmos mais programações que abranjam todas as áreas da vida e todas as faixas etárias. Aí nós estamos edificando a igreja. Não. Essas programações têm o seu valor se elas não perderem o seu propósito. Porque valor e propósito são duas coisas diferentes. Veja, elas têm valor se elas não perderem o propósito. Qual deve ser o propósito de qualquer ajuntamento em uma igreja? Não é atingir ou alcançar uma carência ou uma necessidade sua. Então nós temos aqui um grupo de homens divorciados. Vamos fazer uma reunião para homens divorciados. Gente, reunião para homem divorciado é para arrumar namorada. Vamos ser sinceros, quem que reúne homem divorciado? Ou um bando de homem ou de mulher divorciado? Nós vamos falar sobre o quê? A bênção de viver a sós? Não, irmão, nós estamos querendo que um conheça o outro. O que é legal. É errado isso? Não. Conhecer gente boa, a pessoa tem desejo de ter um companheiro, ter uma companheira, ótimo, sem problema nenhum. Nada de errado com isso. Esse é o valor, mas não deve ser o propósito. Qual é o propósito? Edificar a vida das pessoas no conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. That's it. Todos os nossos encontros. O louvor é maravilhoso. Qual é o valor do louvor? Mexer com as nossas emoções, nos empolgar, nos fazer pular aqui nesse lugar? Não. O louvor tem o seu valor de altíssima importância nos nossos encontros. Mas qual é o propósito do louvor? Nos levar a adorar o Senhor com toda intensidade, com toda a nossa alma, nosso coração, com tudo que Deus merece. Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Salmodiai ao Senhor com hinos, com cânticos, com instrumentos, com as palmas, é o que o salmista diz. Propósito é adorar a Deus. Então, valor e propósito podem estar em direções opostas daquilo que Deus quer para nós. Qual é o valor da New Life ser uma igreja de porte grande? Ótimo, nós alcançamos muitas pessoas, tem muita gente aqui, se empolga a gente e tal, mas qual é o propósito dessa igreja crescer? Não é porque senão um time de futebol seria a melhor igreja do planeta Terra. Estou na casa de um irmão esses dias para trás, estava jogando 2 times lá de São Paulo, não cabia uma pessoa no estádio. Então pronto. Se o negócio é ajuntar gente, somente por ajuntar, nós estamos perdendo para muita coisa. Não. Propósito da igreja crescer é fazer cada vez mais discípulos de Jesus. Vocês estão entendendo a diferença? Uma coisa é trazer gente para ter uma audiência. Isso tem valor. Mas qual é o propósito? Propósito é transformar cada um de nós em discípulos de Cristo, que por sua vez vão transformando outros em outros discípulos de Cristo, e enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aliás, um dos valores de nós termos a Bíblia é que ela é maravilhosa, é a palavra de Deus, mas o propósito não é que ela fique na prateleira, é que a gente a saiba. Vocês entenderam a mensagem? Não. A Bíblia é para ser lida e compreendida. Vamos lá, mais uma vez, só olhando ainda para aquele texto. Quem vai edificar a igreja? Eu vou lembrar vocês então, a igreja é de Jesus. Quem vai edificar a igreja é o Senhor Jesus. Igreja não é prédio, igreja é gente. Nunca confunda isso. Por isso que tem muita gente querendo construir e fazer a igreja crescer sem entender que igreja são pessoas. A partir do momento, presta atenção no que eu vou te ensinar agora, a partir do momento que como igreja nós perdemos de vista o outro, nós deixamos de ser igreja de Jesus. Porque está parecendo para mim que muitos de nós vêm a esse lugar, ou qualquer outra igreja hoje que se reúne na face da terra, celebramos a Deus coletivamente, mas no nosso coração e na compreensão do outro, nós estamos absolutamente individualizados. Porque quando nós saímos naquela porta ali, nós esquecemos a existência do próximo. Isso não é ser igreja de Jesus. Igreja não é prédio, igreja é gente. Quarto e último, nós precisamos aprender a ser igreja.
E para aprender, nós temos que desaprender o que nós aprendemos baseados na religião. Porque nós aprendemos, por exemplo, teve uma época da minha vida que nós passamos por uma dificuldade muito grande. Meu pai teve um acidente quando eu tinha 5 anos de idade, e esse acidente forçou meu pai a ser aposentado prematuramente. Um homem jovem ainda, enfim. E diversas outras circunstâncias, nós vivemos um período difícil na nossa vida. Difícil mesmo. Então, quando a gente ganhava uma roupa nova, e por roupa nova eu digo assim, naquela época era um short e uma camiseta. Hoje nós temos demais hoje, não temos? Nossa! Nossos filhos, então, nem se falam. Mas a gente ganhava um short e uma camiseta. Então a gente ia usar... Não podia usar roupa. Você sabe qual era o dia que podia usar roupa? O dia de ir para a igreja. Se você ganhasse na segunda, aquilo era um terror. Porque o menino com pouca roupa, uma roupinha mais bonita, doido para entrar naquele negócio, tinha que esperar domingo. Aí criou-se uma brincadeira na nossa casa, pelo menos a mamãe falava que era roupa de ver Deus. Então, falava-se isso na nossa casa. Por quê? A roupa era a roupa, tinha que ir lá para a igreja, em primeiro lugar. Como se fosse para a igreja, iria sacralizar, sei lá, a roupa, não sei qual que é a ideia por trás. Mas eu estou contando isso de forma cômica, para você entender como que tem conceito aí na nossa cabeça, que não tem nada a ver com a igreja. E uma vez, eu já contei isso aqui na igreja também, eu perguntei a um professor, um amigo, falei, escuta, eu quero pregar o evangelho de forma autêntica, me dá uma dica, você é professor há muitos anos, pastoreou durante anos, me dá uma dica, um conselho para eu guardar para o meu ministério, isso anos atrás. Ele disse assim para mim, lembro até onde nós estávamos o dia que ele me falou isso, você nunca vai conseguir ensinar nada se você não desconstruir o que está fundamentando de forma errada. Isso nunca saiu da minha cabeça. Você nunca vai conseguir ensinar nada sem desconstruir a fundamentação que estiver errada. Querido, se eu e você não desaprendermos, nós não vamos aprender a ser igreja de Jesus. Porque nós temos uma porção de conceitos aí na nossa cabeça do que é ser igreja. Veja, eu estava conversando com alguém ontem, e a pessoa me disse assim, pastor, eu estava andando no corredor da igreja e encontrei uma mulher, e essa mulher, por acaso, me contou de uma grande luta que ela estava passando no seu coração, e ela estava angustiada, e na hora eu pensei assim, eu vou chamar o pastor. Mas como o senhor já estava lá em cima pregando, eu pensei, não tem jeito de chamar o pastor, tem que ser eu mesmo. E aí eu disse para ela, meio tímido assim, irmã, posso orar por você? E ela abriu um sorriso e falou, claro, e eu orei. E eu falei, e daí? Que eu estou de cá mais ansioso do que a mulher da oração. E daí? Ele falou, pastor, ela fez um bem para ela me agradeceu. Eu falei, irmão, isso é ser igreja. Igreja é Cristo habitando em cada um de vocês, para que vocês cuidem das pessoas. Igreja não é você vir a um lugar para ter uma audiência com um homem ou uma mulher e sair daqui a mesma pessoa. Igreja você tem que desaprender essa eclesiologia que te transforma num espectador e aprender o que a palavra de Deus ensina, que o sacerdócio universal é de todos os filhos de Deus. Você diz amém para mim? De quem que é esse sacerdócio, irmão? Meu somente como pastor? Não, ele é nosso, em diferentes funções, em diferentes áreas de atuação, mas o sacerdócio é de todos os filhos de Deus e não apenas do clérigo, senão nós voltamos para a Idade Média. Está fazendo sentido para você? Senão nós vamos voltar para a Idade Média, onde só o clero tem a palavra definitiva, onde só o clero pode fazer, onde só o clero pode orar, onde só o clero pode abençoar. Uma das maneiras que eu tenho tentado desconstruir essa ideia aqui na New Life é colocando vocês em pequenos grupos, para que ali um outro homem, uma outra mulher esteja ajudando vocês a entender o Evangelho, um cuidando do outro, um visitando o outro, alguém orando com alguém. Isso é a palavra de Deus. Alguém esses dias para trás me disse, pastor, fulano está no hospital, você podia ir fazer uma visita. Não, você podia ir lá fazer uma visita em nome da igreja. Eu falei, escuta, já foi feita uma visita, porque eu me lembrava. Eu falei, foi feita uma visita. Aí eu disse assim, fulano foi lá.
e orou com essa pessoa, e visitou essa pessoa em nome da nossa igreja, em meu nome, foi representando a mim e a igreja, e foi lá e orou, e esteve lá e falou assim, pastor, mas não foi você. Falei, irmã, eu não sou a igreja. Eu devo também fazer isso, não estou me esquivando. Mas hoje nós precisamos ver o outro como igreja. E não o pastor da igreja somente como a igreja, irmãos. Quem é a igreja de Jesus? Só eu? Então um dia que Jesus vier me buscar, eu vou sozinho, largo vocês tudo para trás aí. Cambada. Não, irmãos, nós vamos juntos. Igreja, você vai junto? É melhor você estar seguro disso aí, viu? Porque pode ser que ele volta hoje mesmo e fica nego para trás aí. Então, nós somos nós, a igreja de Jesus. Nós precisamos desaprender para aprender. E aí eu vou dar 2 conceitos só por causa do nosso tempo do que eu acho que é ser igreja. Primeiro, nós não sabemos nem a natureza e nem o propósito da igreja, irmãos. Hoje, não importa por onde eu vá nesse mundo, eu entendo que as pessoas não sabem nem a natureza e nem o propósito da igreja. Natureza tem a ver com a sua origem, natureza tem a ver com o seu chamado, natureza tem a ver com a sua escolha, natureza tem a ver com a compreensão de tudo isso que nós já falamos aqui um pouco. Natureza, para que de como surgiu isso? Essa igreja local aqui surgiu um dia em que o meu presbitério decidiu plantar nessa região uma igreja de linha reformada e me convidou para ser o pastor. Essa daqui nasceu desse jeito. Mas a igreja de Cristo nasceu o dia que um pastor teve a ideia de abrir uma porta. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus no sentido mais lato, mais amplo, nasceu com Israel. Israel era um estado igreja. Você vai sair da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar para onde eu vou te mostrar. Você vai ter uma descendência muito grande, ela será como a areia da praia, como as estrelas do céu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava fazendo em Abrão? Constituindo o seu povo, a.k.a. also known as, também a igreja. Povo de Deus, igreja é povo de Deus, não judeu, povo de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é o propósito, é a natureza. Agora o propósito. O propósito da igreja. Propósito da igreja, irmãos, e aqui é a parte mais delicada do meu ensino para você nessa manhã. Propósito da igreja não é embalar as minhas e as suas emoções. Elas devem acompanhar tudo que nós fazemos, verdade. Mas o propósito da igreja não é criar, presta atenção, um ambiente de euforia, de êxtase ou de qualquer outra coisa. Não é esse o propósito. E estas coisas podem acontecer e acontecem mesmo, louvado seja Deus, mas o propósito da igreja não é esse. O propósito nosso em todas as reuniões, e eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, não sei nem se eu devia, mas vou me arriscar. Carol está aqui, ela sabe que eu conversei isso com ela. Carol é nossa ministra de louvor, líder desse ministério maravilhoso que nós temos. Eu procurei a Carol pouco tempo atrás e disse, Carol, eu preciso de sua ajuda. Falei, olha, eu quero pregar umas mensagens mais densas para a igreja. Eu preciso trazer um ensino mais sólido, mais pesado para a nossa igreja, porque eu sinto essa responsabilidade, irmãos. Eu preciso te transformar numa pessoa mais estabilizada em Cristo Jesus. Esse é o meu papel aqui. E eu disse para ela, mas eu preciso de você fazer a parte que eu vou perder na mensagem. Que parte? A parte das emoções. Falei ou não falei isso para você? Eu sei que vem, queridos, e deve vir mesmo. Porque se eu pregar desse jeito aqui para vocês 2 meses... essa igreja vai ficar pela metade, porque tem gente que vai falar, pastor do céu, esse negócio está parecendo uma aula para nós. Você não está mais dando aqueles gritos assim, que eu fico arrepiado. Você não está mexendo com as minhas emoções. Eu já perdi um cara aqui nessa igreja que falou assim para mim, o senhor não consegue me fazer chorar mais. Falei, pronto, agora mudou tudo. Eu falei, irmão, desculpa, não sei se eu tenho essa capacidade mesmo, não. Minha mulher, de vez em quando, eu faço ela chorar, porque eu passo raiva nela. Mas você... Escuta o que eu vou dizer, irmãos. Cada encontro nosso deveria ser para educar você naquele plano que Deus já tem preparado para a sua vida. Eu vou repetir.
cada encontro nosso deveria ser para educar você no plano que Deus já tem preparado para a sua vida. Então, o propósito da igreja é ensinar as pessoas, não como que elas vão, à custa de promessas, penitências, pagamentos, agradar um Deus que está zangado com elas. Não. O propósito da igreja é ensinar as pessoas de como o seu Criador as ama, por elas morreu, quer salvá-las e edificar nelas a vida de Cristo para que outros sejam por vocês alcançados. Então, o nosso propósito como igreja é ensinar todo o conselho de Deus para todas as pessoas, para todas as áreas da vida das pessoas. E ensinar todo o conselho de Deus é o propósito da igreja, para que eu me torne um homem melhor. Veja que a proposta da igreja não é mudança comportamental. A proposta da igreja é a mudança do meu coração. Ao mudar o meu coração, o Espírito de Deus que agora habita em mim vai me transformando cada dia mais. Eu estou usando o meu para não ser ofensivo a nenhum de vocês. Vai me transformando mais em uma pessoa cada dia mais parecida com Jesus. Na forma com que eu lido com a minha vida, com as particularidades dela, com a relação afetuosa ou afetiva ou amorosa, com os meus amigos, com o business que eu tiver, com ser pastor, com ser pai, com ser marido, com ser esposa. Vocês estão me entendendo? Que adianta você vir na igreja? Ficar arrepiado, pular, gritar, cantar. E eu acho que isso tudo é bacana demais, irmãos. Mas você não sabe tratar o seu marido ou a sua mulher. E continua assim por anos. Diga para mim, de verdade, o que valeu isso? O que valeu vir à igreja domingo após domingo, por anos, se você não aprendeu a ser gente? Onde as pessoas olhem e digam assim, está ali alguém cuja orientação de vida é um pouquinho diferente dos outros. O propósito da igreja é educar, para que pelo trabalho do Espírito Santo, nós possamos nos tornar esse tipo de pessoa. Esse é o propósito da igreja. E para isso, irmãos, todos os acessórios são acréscimos. Por exemplo, há uma igreja em Filipos, essa carta que nós temos aos filipenses, que Paulo escreveu, que se você depois tiver curiosidade e ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai entender como é que ela nasceu. A igreja nasceu com uma mulher, que era uma mulher que tinha posse, era vendedora de um tecido que era caro, que ouviu Paulo e Silas, abriu a porta da sua casa para a igreja nascer. Depois, o segundo personagem, uma menina possessa. Eles ficavam andando para a rua e a mocinha andava atrás deles dizendo assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo. A eles ouvi, fica parecendo uma mensagem até de igreja. Mas Paulo e Silas sabiam que ela estava possuída por um espírito maligno. Em determinado momento, eles viram para ela, repreende aquele espírito, o espírito deixa a moça, ela perde a capacidade de adivinhar. Segunda personagem. E o terceiro, por causa dessa moça, eles foram presos, porque as pessoas se levantaram e diziam o seguinte, esses homens estão bagunçando a nossa cidade e as nossas crenças. Então prenderam eles, botaram eles no cárcere. De noite, tardão da noite, eles estão lá presos, cantando, acontece aquilo que vocês sabem, um terremoto, uma coisa, uma manifestação de Deus, as cadeias se soltam, o carcereiro pensa em suicidar, Paulo diz, não faça isso, nós estamos todo mundo aqui, ninguém foi embora. Aí o carcereiro ouve aquela mensagem, e ele diz assim, o que eu faço para ser salvo? Como é que é essa história? E aí eles pregam para o carcereiro, 3 personagens, uma mulher, uma menina possessa e um carcereiro. Começa a igreja em Filipos. Quando eu e você aprendemos o que é igreja, a instituição e o prédio ficam em segundo lugar. E nós começamos a enxergar pessoas, eventos, momentos, como a possibilidade de Deus se manifestar através de nós, num lugar que as pessoas precisam conhecer o rosto de Jesus.
Irmãos, eu sei que virá um avivamento sobre a face da terra, eu sei, porque a palavra de Deus promete isso, mas ele não virá através de uma igreja realizando grandes eventos. Esse prédio chamado igreja vai abrigar o avivamento que vai começar nos lares, na rua, nos locais de trabalho, entre amigos, que cheios do Espírito de Deus, eles querem estar juntos num lugar, então eles vão precisar de um abrigo. E aí esse abrigo, a igreja, vai receber uma multidão. Mas o verdadeiro avivamento começa o dia que cada um de vocês, como filhos de Deus, entenderem que vocês são igreja de Cristo. Agora diz amém para mim, por gentileza. Louvado seja o Senhor. E eu termino com esse último ensinamento, desdobrando para a oração do Pai Nosso. Onde há a igreja de Jesus, há vida de Jesus. Só que a vida não é vivida aqui. Quando eu digo que onde há a igreja de Jesus, há vida de Jesus, significa que onde há gente de Jesus, ali há vida de Jesus. Sua casa tem vida de Jesus. Ponto de interrogação. Seu trabalho, sua vida, sua história, seu ir e vir, seus afazeres, tem a vida de Jesus ali? Se tem, ali é uma igreja de Jesus. Se não tem, ali não é uma igreja de Jesus. Porque onde há a igreja de Jesus, a vida de Cristo está presente. E é aí que me dá um nó na cabeça, porque sendo pastor e lidando com a vida das pessoas, o que eu mais percebo é que pessoas que vêm à igreja não têm, ou não são, perdão, uma igreja. Eles vêm a um prédio para disfarçar aquilo que eles não são, não para os outros como falsidade, não é isso? Não, para eles mesmos. Está fazendo sentido, gente? Para eles mesmos. Onde há a vida de Cristo, ali é uma igreja de Cristo. Onde é uma igreja de Cristo, há a vida de Cristo. Por isso que os dogmas, por isso que a formatação de igreja institucional, ela não consegue fazer isso, porque ela não gera vida. Ela gera obediência a programas e a normas, mas ela não gera vida. E há uma frase, que ela não é minha, de um amigo meu, aliás, amigo nosso aqui dessa igreja, que ele disse assim: se não há culto na vida, não há vida no culto. Porque o culto nada mais é do que uma expressão do que aquilo que eu vivo e você vive na nossa particularidade. Quando a gente chega aqui, nós demonstramos isso. E aí eu queria mostrar para vocês, para a gente encerrar, lá no Pai Nosso, na oração que Jesus nos ajudou, ou Jesus nos ensinou, perdão, uma proposta de como eu e você, que somos a igreja de Jesus, poderíamos fazer com que as pessoas entendessem melhor o que eu estou ensinando. Então vamos lá para Mateus agora, capítulo 6, versículo de 9 a 13. A oração do Pai Nosso, que todos vocês sabem, numa versão ou outra, eu só quero fazer alguns comentários entre as afirmações de Jesus, mas a oração é assim. Jesus diz, versículo 9, vocês devem orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, numa outra versão. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores ou aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos desdobrar isso aí? Porque, novamente, você deve ter ouvido assim de forma tão comum já, que talvez parou um pouquinho o sentido. Olha o que Jesus está ensinando. E eu acho que aqui nós temos um sumário, nós temos uma descrição bem sucinta, mas poderosíssima, da vida de Cristo no meio da igreja. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lá no céu? Não, lá no céu ele já é. Santificado seja o teu nome onde? Respondam para mim, pode responder. Santificado seja onde? Aqui na minha vida. Ok. O que significa isso? Significa que o nome de Deus não está sendo santificado na maioria das vezes entre nós. Significa que o nome de Deus tem sido deixado de fora. Significa que nós tiramos Deus da equação.
Significa que nós colocamos Deus quando as nossas necessidades apertam, quando falta, quando a gente quer, quando a gente precisa. Santificado seja o teu nome. É o seguinte, Senhor, nesta igreja chamada Manuel, nesta igreja chamada, e você coloca o seu nome, santifica o teu nome, que a minha experiência de vida traga honra e glória para o nome do Senhor, santificando-o como ele deve ser santificado, como ele é no céu, seja também na terra através da minha vida. Então a minha boca vai santificar o nome do Senhor, as minhas mãos vão santificar o nome do Senhor, meus pés vão santificar o nome do Senhor, as minhas ações, o meu pensamento, meu coração vai santificar. Santificado seja o teu nome, Senhor. Muita gente tem um coração longe de Deus. Senhor, a tua igreja precisa aprender a glorificar o teu nome, dar ao nome do Senhor a santificação que é devida através não da formalidade dos nossos encontros, mas através da experiência da vida nossa, da vida de cada um de nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Senhor, a tua vontade é perfeitamente compreendida e exercida no céu. A nossa oração como igreja é que esta mesma vontade se desdobre para a terra, Senhor. Que ela aconteça aqui. Seja feita a tua vontade, porque muita coisa nessa terra, Senhor, não está sendo feita de acordo com a sua vontade, porque nós temos a mania de jogar toda a culpa na vontade de Deus, é ou não é, irmãos? O cara tropeçou, quebrou o pé, isso é a vontade de Deus. Não é não, só não vi a pedra, ué. Por que Deus tem a vontade de eu quebrar meu pé, que está tão bacaninho aqui do jeito dele? Não necessariamente. É ou não é? Vocês têm medo de falar isso comigo aqui? Mas a maioria de nós joga a culpa dos problemas na vontade de Deus. Você não planejou, você não calculou, você não mediu, você não fez o que te deveria fazer, deu tudo errado. O que foi? Isso é... Sabe por quê? Estou tranquilo. Vou descansar, porque isso não foi a vontade de Deus. Vai? Foi vontade de Deus? Acho que não. Pode até ter sido, mas não necessariamente. Porque você não fez sua parte. Seu business faliu, você é um péssimo administrador, você não tenta prever as coisas, você não trabalha, você não faz, você não organiza. Por que é a vontade de Deus? Por que não foi o seu relapso? Por que não foi o fato de você ser incoerente? O cara quebrou, vivia de forma nababesca, quebrou. Isso é porque foi a vontade de Deus. Não, senhor, é porque você gastou mais do que o que devia, viveu aí dessa forma desperdiçada. Então, irmãos, o que é a oração? Senhor, nos ajuda a realizar na terra a tua vontade. E a vontade de Deus é que os seus filhos entendam o propósito para o qual eles foram criados. Senhor, que aqui na terra, por causa da igreja, pais aprendam a amar filhos, marido e mulher encontrem capacidade de diálogo, de resolução de conflitos, que as pessoas que se ajuntem num lugar chamado igreja, elas tenham algo para além delas mesmas, que elas não sejam egoístas, egocêntricas, ensimesmadas. Senhor, que cada um preocupe com o outro, que faça pelo outro como para si mesmo, que exista muita abertura para se perdoar, para pedir perdão, para abraçar, para reconciliar. Senhor, que haja aqui na terra menos agressividade, menos violência. E eu não estou falando do ladrão, eu estou falando da violência da língua, da violência das ações. Senhor, eu, igreja, estou orando para que aconteça aqui, a partir da igreja que sou eu, a vontade do Senhor que é feita no céu, aqui na terra. Entenderam, irmãos? É isso. Sabe quando a vontade de Deus está sendo feita? Quando você enfrenta um problema, e esse problema é enfrentado de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou nem falar mais sobre isso por causa do nosso tempo, mas vamos um pouquinho mais para diante. Deixa o Espírito de Deus ir falando com você. Eu quero um pouco do céu, um pouco das virtudes, da justiça, do amor do céu através de nós aqui na terra. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Não é, Senhor, me dá mais riqueza. E eu quero que vocês fiquem ricos, amém? Fica rico, distribui sua riqueza, inclusive comigo também, amém? Diz amém de novo. Não fala, né? Não. Já que quando você for para Paris, você convide a gente para ir juntos. Quando você fizer festa, você chama os seus amigos. Não, mas brincadeira, que dá-nos o nosso pão de cada dia, sabe por quê? Senhor, porque se o Senhor me der, outros terão. Agora, quantos podem orar assim, irmãos?
um bando de igreja em si mesmada, egoísta, querendo só para si. Senhor, o pão nosso, o meu sustento, a minha capacidade de existir, me dá, porque se o Senhor me der, também outros terão. Eu sei repartir, Senhor. Eu sei ser a mão que doa. Eu sei que se eu tiver, outros terão. Eu sei que se o Senhor me der, de alguma forma outras pessoas verão o rosto do Senhor no pão que o Senhor deu a mim a cada dia. É isso que a igreja deve orar, é isso que a igreja deve viver, é isso que a igreja deve fazer. Mas não é você orar para a igreja ter um ministério de misericórdia, que doa dinheiro para o pobre. É você orar para você, igreja, ser um lugar de acolhimento dos necessitados. Agora você devia dizer amém, viu, irmão? Sabe como é que você acolhe? Sabe como é que o pão seu é repartido? É quando a inteligência que Deus te deu vai para a vida de alguém. É quando os dons que Deus te concedeu alcançam outros. Talvez o pão mesmo, o pão, a comida, a vestimenta, a casa. Mas muito para além disso, os talentos e os dons que Deus nos deu, Senhor, dá-me hoje, porque se o Senhor me der hoje, também hoje eu tenho, para que isso se desdobre na vida de outras pessoas. Nós precisamos desaprender a ser igreja, para ser igreja verdadeira, queridos. Para não nos fecharmos naquilo que só nós imaginamos que é. Por último, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, não nos deixes cair em tentação. Não fica pensando que é a mulher bonita que te atrai, o homem simpático que pode te seduzir. Não imagina que é você que está de dieta e vai visitar aquela irmã e ela põe bolo, biscoito, pudim, pavê, tudo na mesa, e você fica assim, Senhor, segura, Jesus, segura, não me deixe cair em tentação. Não é dessa tentação que eu estou dizendo, não, irmão, isso aí é tentação abestalhada. Não é a tentação da sexualidade, nem a tentação do dinheiro, nem a tentação do poder. Presta atenção. Senhor, livra-me de cair em tentação, de perder o rumo. Porque a partir do momento que eu perder o rumo, todas essas outras coisas que nós chamamos de tentação já estão embutidas no pacote, querido. Senhor, não me deixe cair em tentação, não me deixe ser atraído por algo que tire o meu foco de existir para o Senhor. Essa é a tentação que eu preciso que o Senhor me livre. Me livra da possibilidade de pensar que a minha vida pode ser estruturada sem o Senhor ser o centro dela. Me livra da tentação de imaginar-me autônomo. Me livre da tentação de me pensar dono das minhas próprias ações, dono dos meus bens, dono das minhas capacidades. Senhor, me livra desta tentação, não me deixe cair nela. Porque da hora que eu cair nela, queridos, o pavê, o pudim, a mulher, o homem, o dinheiro, as outras coisas são só acréscimos dessa desgraça que já te abateu. E muitos dos cristãos oram por essas outras coisas e não oram para não cair nessa tentação. Senhor, não me deixa imaginar que amizades, que propostas, que posições, que qualquer outra coisa assuma o lugar do Senhor na minha vida e que eu, sem perceber, vou formatando a minha vida por estas coisas, sem perceber o quanto eu já me desviei delas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu preguei uma mensagem muitos anos aqui atrás nessa igreja chamada Pequenos Desvios, Grandes Desastres, que foi uma mensagem que eu preguei inspirado por uma conversa que eu tive com um controlador de voo. Eu acho aquele negócio de aeroporto fantástico, né, irmãos? Porque aquele tanto de avião subindo, descendo, trançando lá em cima no ar e ninguém... Não tem, né, é fantástico aquele negócio. Um dia, conversando com um controlador de voo, alguém que opera uma daquelas coisas, eu falei, escuta, como é que precisão é aquela de vocês darem as coordenadas para uma aeronave? E ele me disse o seguinte, eu não vou lembrar exatamente o número que ele me deu, mas vou criar um exemplo assim que acho que está próximo da verdade dos fatos, daquele que ele me disse. Ele falou assim, olha, imagine o seguinte, se eu der uma coordenada de 1 polegada diferente para uma aeronave, quando ela decola,
quando ela chegar na altitude de cruzeiro, ela está 1 milha fora da rota dela. Ou seja, saiu daqui pequenininho, mas quando chegou lá, ela está 1 milha fora do lugar que ela deveria estar. Tentação, a partir do momento que você perdeu esse foco, as outras coisas só vão sendo acrescentadas ao longo do caminho. E o distanciamento, quer dizer, é igual esse da aeronave que eu acabei de te explicar. Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, que não é esse mal que a gente atribui. Bati o carro, furou o pneu, sei lá, perdi $1.000. Fui no shopping center, deixei minha carteira cair, alguém pegou meu cartão de crédito e fez uma cobrança nele legal. Senhor, me livra do mal, que é meu vizinho, que é ruim. Me livra do mal. Tem gente que acha que até o mal é a mulher ou o marido que casou. Me livra do mal, Senhor. Ele acha que o mal é o amigo, até o irmão de igreja. Não é esse mal. Me livra do mal, do maligno, do centro de toda perversidade, daquele que veio para roubar, matar e destruir. Porque a hora que eu perder o foco, Senhor, a minha vida vai cair nas mãos dele. Livra-me disso. Por quê? Porque do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Pai, é isso que é a igreja, irmãos. Ser igreja, só para a gente concluir aqui, é nós sabermos natureza e propósito. Natureza, quem eu sou. Porque a igreja sou eu. Igreja é você. Quem eu sou? Eu fui chamado, redimido, salvo, pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Sou dele, pertenço a ele, povo de Deus, igreja de Deus. Amém? Natureza e meu propósito, o propósito da igreja. Porque quando eu vivo o meu propósito, eu não preciso me preocupar com o propósito da New Life. Muitas pessoas admiram o nosso trabalho aqui como igreja, como instituição. E graças a Deus, a ele todo louvor, toda honra e toda glória. Mas eu vou te dizer o seguinte, nós não andamos meio metro ainda naquilo que nós poderíamos estar, se todo mundo que está sentado nesse banco entendesse o seu propósito como igreja. Eu vou repetir para vocês, nós não andamos meio metro em tudo que nós poderíamos, não, vou ser ousado, podemos andar, se cada um de vocês que estão sentados nesse banco entenderem o seu propósito como igreja. Porque se cada um de vocês entenderem, irmãos, esqueça a instituição chamada New Life, nós vamos disparar. Porque quem edifica a igreja? É o Senhor Jesus. Se você é a igreja de Jesus e eu sou, e nós nos unimos com o propósito que Deus nos chamou para ser, a instituição só vai nos acompanhar. Não nós que vamos acompanhar a instituição. Ela vai nos acompanhar. Amém? Você entendeu, querido? Vamos fazer uma oração e depois que a gente orar, não sai não, que eu quero só fazer uma coisinha aqui com vocês. Mas eu queria te convidar para a gente orar assim, põe a mão no seu coração. Se você puder fechar os seus olhos um pouquinho, só no sentido de criar uma reflexão melhor para você, e você fizesse a seguinte pergunta, quem sabe agora para você. Se você realmente entende o que é ser a igreja de Jesus, e se você tem vivido como tal. Só isso que eu queria que você pensasse. E quem sabe fazer uma oração. E aí, do seu jeito, da sua maneira, dizer, Deus, eu preciso que o teu Espírito realmente tire diante dos meus olhos essas escamas, Senhor. Porque se Deus não te convencer, querido, se não houver um trabalho do Espírito Santo na sua vida, minhas palavras vão se perder aí em algum lugar entre o seu ouvido e o seu coração, tenha certeza absoluta disso. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho daqueles que laboreiam. Se o Senhor não edificar essas palavras agora no seu coração, nenhuma tentativa minha de raciocínio e de apresentação dessas verdades vai ter nenhum efeito sobre a sua história. Você precisa clamar, você é a igreja de Deus, você não é a igreja daqui, da New Life, você é a igreja de Deus, você precisa clamar a Ele. Senhor, vem sobre mim, Senhor, sobre meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha mente.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Na nossa vida, na nossa história, venha o teu reino. Venha, Senhor, porque Ele vem. Quando o Senhor vem para um coração, o reino do Senhor vem junto. Seja feita a tua vontade, porque onde está o teu reino, a tua vontade é feita. E se o teu reino está no nosso coração, a tua vontade deve ser feita na nossa história. Assim na terra como ela é feita no céu. Senhor, nós queremos orar pelo perdão que devemos atribuir aos outros, assim como nós desejamos ser perdoados pelo Senhor. Nós queremos orar pelo pão sobre a nossa mesa, que é muito mais do que aquilo que é feito com o trigo, Senhor. É o pão das capacidades, é o pão da inteligência, dos recursos, dos dons, assim como também é o pão do alimento. Dá-nos hoje, Senhor, e dá-nos a capacidade de entender o outro como parte dessa bênção. Livra-nos do mal, daquele que anda ao nosso redor, tentando nos destruir, que veio só para roubar, matar e destruir. Livra-nos, Senhor, de perder o rumo, Deus. Que seja por 1 milímetro, livra-nos. Porque a hora que nós dermos esse primeiro passo, Senhor, quando nós pensarmos que não, o desvio já é tão grande, que nós estaremos numa franca rota de colisão. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim nós oramos como igreja do Senhor na terra, no nome de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém, querido? Amém. Que essa consciência não saia do seu coração. Por que eu pedi você